Olá, aqui é o Dr. Vitor Proença, especialista em marketing médico. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre anúncio no Facebook. Como que você cria um anúncio no Facebook para promover a sua clínica, para promover os seus serviços, seja você um médico ou seja um outro profissional da área da saúde. Então eu vou explicar por quê e como que você faz detalhadamente, passo a passo e quais os motivos e benefícios que você tem utilizando o Facebook como plataforma de divulgação dos seus serviços, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que a gente faz o anúncio no Facebook. Aqui, ó, a gente está dentro do nosso gerenciador de anúncios e aí você clica aqui em criar anúncio. Abrem-se algumas possibilidades aqui que são os objetivos de marketing. Então, já parando e fazendo uma primeira pergunta, né? Qual é o objetivo dessa campanha que eu vou criar aqui dentro do Facebook? Por que que eu vou criar uma campanha para trazer mais clientes para a minha clínica, para que eu possa aumentar o número de atendimentos, etc. Qual o motivo? A minha captação não está sendo boa no momento? Então você tem que pensar nesses pontos. É possível aumentar o número de clientes? Eu consigo ter mais pacientes para atender? Eu tenho agenda para isso? Eu tenho uma secretária que toma conta da minha agenda e eu posso delegar essa tarefa? Então, esses pontos são importantes em relação ao momento da sua carreira, né? Ao tamanho da sua clínica, ao tamanho dos serviços que você presta para os seus clientes. Então, pensando nesse sentido, se você definir, olha, eu tenho sim capacidade de ter mais pacientes por dia, por semana, por mês, eu posso atender alguns finais de semana. Então, o Facebook é uma ferramenta estratégica muito interessante para você fazer essa captação de clientes, tá? Existem outras também, como o Instagram, como o Google. Num outro momento a gente fala sobre isso, né? O Google, seja ele orgânico ou patrocinado, que é o AdWords que a gente chama, né? Mas no outro momento a gente conversa sobre isso. Agora, o nosso foco aqui é o Facebook. E por que que a gente deveria utilizar o Facebook? Então, quais são alguns dos motivos que você, como médico, ou outro profissional da área da saúde, ou algum terapeuta também de alguma área diferente, você deveria estar aqui no Facebook e mostrar os seus serviços? Primeiro, que isso aqui não é proibido, né, pelo Conselho Federal de Medicina, falando especificamente de médico, então é um tipo de serviço que é sim liberado pelo Conselho Federal de Medicina para você educar o seu público, para você trazer mais informações para os seus pacientes, para os amigos dos seus pacientes. E isso é um tipo de anúncio, um tipo de marketing médico muito interessante, porque faz com que o seu cliente ele venha através de uma criação de um conteúdo, por exemplo. Então, no momento que você tem uma página de negócios aqui, né, uma página comercial, digamos assim, dentro do Facebook, você pode começar a fazer anúncios de divulgação da sua marca, divulgação dos seus serviços e etc. Mas, obviamente, de uma maneira, pensando de uma maneira mais estratégica, pensando de uma maneira ética, seguindo todos os conselhos e as regulações e resoluções do Conselho Federal de Medicina, tudo bem? Então, pensando aqui nos objetivos de marketing, existem alguns específicos. Digamos que você já tenha um site dos seus serviços, né? Eu sou o Dr. Vitor Proença, eu sou neurologista, eu sou pediatra, eu sou oncologista, oncopediatra, não sei, aí vai depender do seu serviço específico, né? Ou eu sou da clínica XYZ, que fica na cidade tal. Então, você já tem esse site estruturado. O que que você quer fazer? Você quer, obviamente, levar as pessoas do Facebook para o seu site. Então, inicialmente, tá? A gente poderia falar aqui de tráfego. É óbvio que existem outros tipos de objetivo de marketing que a gente pode trazer aqui para o seu paciente, como reconhecimento de marca, como alcance, digamos que você seja tenha uma franquia, né, muito grande
de redução de peso, ou uma outra franquia específica, por exemplo, que você está abrindo numa cidade nova. Aí você pode fazer aqui reconhecimento de marca ou alcance, por exemplo, tá? Ou não, você tem como objetivo sanar as dúvidas do seu paciente. Digamos que você seja, por exemplo, um pediatra. Aí você tem várias mães e pais, né, de uma maneira geral, que tem dúvidas sobre os estágios de desenvolvimento do seu filho, desde bebê até criança, começa a sentar, começa a andar, começa a mamar e assim por diante, né? Então, geralmente, as mães têm muitas dúvidas sobre esses assuntos. E é baseado nessas dúvidas, baseado em ajudar o seu paciente, em educar, em compartilhar conhecimento, em divulgar conhecimento, que você vai criar toda a sua estratégia editorial, que a gente chama, estratégia de posts, estratégia de conteúdos, tudo bem? E aí você pode fazer, por exemplo, se você já souber utilizar algumas ferramentas, fazer uma gravação de um vídeo, tá? A gravação pode ser a tela do computador, assim como eu estou fazendo nesse vídeo aqui, ou pode ser uma gravação você mesmo falando, tá? E de vez em quando eu vou mesclando os tipos de gravação. Quando eu vou falando mais tempo, geralmente eu vou gravando a tela, porque aí eu fico mais tranquilo para mexer no mouse, para falar sobre outros assuntos que são importantes. Então aqui você pode fazer, por exemplo, uma visualização de um vídeo de, sei lá, 3, 4, 5 minutos no Facebook. E às vezes até um vídeo um pouco mais longo, esclarecendo uma dúvida por vez de algum paciente que você tenha, uma dúvida comum de um paciente que você tenha. Tudo bem? Então aqui você faria em visualização de vídeo. Ou se você quer trazer mais amigos daquelas pessoas que se envolveram, você pode fazer aqui envolvimento. Então existem inúmeras possibilidades, tá? E num momento mais avançado, a gente começa a falar aqui de anúncios para conversão, para você começar a mensurar todo o investimento que você está fazendo de marketing, mas para isso você precisa ter instalado o Pixel no seu site, para que você possa mensurar os leads, né, os e-mails, telefones, etc., que foram captados, para que você possa mensurar a visualização de página do seu site, entre outros objetivos específicos, tá? Só para constar, aqui você tem uma ajuda do próprio Facebook te mostrando como que você escolhe esse objetivo. Em um outro momento, a gente vai gravar uma aula só sobre cada um desses objetivos aqui de marketing, aplicado ao marketing médico, te mostrando como que você pode captar mais clientes, como que você pode aumentar a visibilidade que você tem na sua região, na sua cidade, por exemplo, como é que você pode aumentar a sua autoridade como profissional da área médica e assim por diante, tudo bem? Mas para facilitar aqui, nesse vídeo, a gente vai escolher, por enquanto, o objetivo de tráfego, ok? Aí quando você clica aqui, você já abre para colocar o nome da sua campanha. Quando você tem muitas campanhas, eu sempre indico que você coloque códigos que te identifiquem, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, tráfego, vamos colocar pediatria, um exemplo qualquer aqui que a gente está fazendo de uma área de pediatria e 1.0, tá? Aí você pode colocar no Word ou num bloco de notas, salvar aqui esse nome dessa campanha. Essa campanha tem como objetivo levar para um post dentro do blog que tem no seu site, tudo bem? Que fala sobre, por exemplo, usar andador, ou sei lá, que momento que a criança começa a andar. Vamos tirar essa dúvida das mães, que é uma dúvida muito comum dentro de pediatria. Aí você vem, clica aqui em continuar, deixa eu só copiar aqui o nome da campanha, e aí você clica em continuar, tá? Aqui a gente vai pular, é só para você fazer um teste A/B entre tipos de campanhas, de conjuntos de campanhas diferentes e de anúncios, etc. E aqui é uma outra forma de otimização da campanha, num outro momento a gente explica isso. Então a gente vem aqui e clica em continuar. Aí chegou num momento de você definir para onde que você quer levar o seu paciente.
o seu lead, né, o seu possível paciente, a pessoa que faz parte do seu público-alvo e que talvez seja um possível paciente para você atender, ou mãe de um paciente, né? Nesse caso, a gente vai conversar com a pessoa que é a chamada buyer persona, que é a pessoa que compra, que paga basicamente pelos serviços que a gente está prestando, né? Então, nesse caso, eu não vou conversar com a criança, mesmo porque abaixo de 18 anos a quantidade de pessoas no Facebook hoje é menor e o Facebook, em teoria, né, não poderia liberar para menos de 18 anos. Então, se você está pensando em pediatria, você tem que conversar com quem leva as crianças para o médico, com quem traz para a clínica, né? Então, nesse caso, a gente deveria pensar nos pais, mais especificamente nas mães, tudo bem? Então, aqui você vai pensar para onde que você vai levar, que é para o seu site que a gente tinha definido, né? Mas se for um aplicativo, é só selecionar aqui. Se for para conversar no Messenger do Facebook, você clica aqui. E se for para enviar uma mensagem no WhatsApp, você clica aqui, tá? Nesse momento, eu não indicaria você utilizar esse objetivo aqui específico, para onde você vai gerar para o WhatsApp. Mesmo que você queira começar a criar uma lista de clientes ou de possíveis clientes, né, de prospects, que a gente chama, no seu WhatsApp. O que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó, para o site, aí você cria um link encurtado, eu posso depois explicar como é que a gente faz isso, né? Direcionando para o botão do WhatsApp, né? Direcionando para enviar uma mensagem para o seu WhatsApp. E aí o valor ele sai muito mais barato, chamado custo por clique, e o custo de aquisição de lead, né? O custo de aquisição de leads para você ter possíveis clientes, possíveis pacientes, tá? Então eu escolheria nesse momento aqui um site, depois a gente pode até conversar sobre anúncios para WhatsApp, se é esse o seu objetivo, tá bom? Aqui você começa a criar o seu anúncio. Eu vou pular essa parte aqui de oferta. Não cabe e não é indicado pelo CFM colocar, é proibido, na verdade, né? Colocar preço, valor, ainda mais uma oferta. Então eu vou pular. E aqui a gente vem para público-alvo, tá? Localização, idade, gênero, idioma e aqui direcionamento detalhado. Aqui eu vou fazer uma pausa para que a gente possa entender algo que é muito importante, eh, que é a diferenciação entre público-alvo e buyer persona. Então eu vou escrever aqui, ó, público-alvo, público-alvo e buyer persona. Então você tem aqui, por exemplo, público-alvo na cidade de São Paulo. Digamos que sejam mães dentro da cidade de São Paulo. Você vai perceber que aqui esse público-alvo, ele é muito maior. Ah, não, mas o meu serviço ele é diferente. O meu valor de consulta, eu não atendo plano de saúde. A minha consulta ela é 300, 400, 500 reais, vamos colocar um valor assim, para você fazer atendimento numa área específica. Sei lá, você é especialista em crianças autistas ou crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Ou algum tipo de alteração comportamental, digamos assim, ou cognitiva. Então, o seu público você já vai delimitar mais ainda. Ah, então tá bom. Eu atendo mães de 25 a 35, de 30 a 45, aí você vai ter que definir dentro do seu público-alvo quem são essas pessoas e que são possíveis clientes. Mas aí você vai chegar, sei lá, num número, vamos chutar um número aqui, numa cidade pequena, 50 mil. Nossa, Vitor, chutar número? Não, eu não gosto de fazer isso. Então volta aqui no Facebook e vamos pegar na cidade de São Paulo. São Paulo, cidade. E eu vou colocar aqui só mulheres de 30 a 45. Vai, vamos colocar
um uma idade um pouco mais alta, de 30 a 45. Você conhece muito bem o público que você trabalha, então você já sabe exatamente essa característica, de idade, de, idioma, localização e tudo mais que tem dos seus, pacientes, né. Olha aqui o alcance potencial: 3.500.000 mulheres de 30 a 45 que estão em São Paulo. Aí aqui a gente pode diminuir o raio também, né. Digamos que você geralmente atenda pessoas que estão, sei lá, a 10 quilômetros de uma localização específica. Aí você pode colocar o endereço aqui também, né. Mas vamos deixar São Paulo por enquanto, porque aí ele aumenta o raio, vai para Guarulhos, Osasco, São Bernardo. Provavelmente aqui não estão seus clientes, tá? Então isso é muito importante você fazer, porque senão o público-alvo acaba ficando muito grande. Ah, tá bom, Vitor. Então vamos olhar aqui quem são os pais. Aqui, ó, tenho todos os pais. Eu posso clicar aqui, eu já seleciono todos os pais. Todo mundo que tem filho aí, que colocou no Facebook ou que falou para o Facebook que tem filho. Não, eu só quero pais com crianças pequenas, 1 a 2 anos de idade. Ah, é totalmente preciso isso? Não, não é totalmente preciso isso, tá? Mas tudo bem, vamos deixar assim, ó. Pais com crianças pequenas, 1 a 2 anos de idade. Você vai perceber que aqui, ó, o público já diminui bastante. Por que diminui bastante? Porque a gente colocou aqui uma idade já um pouco mais elevada, né? Mas tudo bem, eu vou colocar também 3 a 5 anos e de 6 a 8 anos de idade. Você já tem essa característica definida do seu público-alvo, que são, sei lá, por exemplo, mães de 30 a 45 que têm filhos de 1 a 8 anos de idade. Não sei, isso você precisa definir, porque faz parte do seu público-alvo. Não adianta você começar a fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, no, sei lá, no LinkedIn ou no próprio Google, se você não tiver essa definição, tá? Com quem você quer conversar? Olha, eu quero conversar com uma mulher de 30 a 45 que tem um filho de 1 a 8 anos de idade. E aí você pode até delimitar um pouco mais, tá? Você fala, de repente, verifica aqui a idade, muda para 30, 40. Você tem que definir isso daí. Ou você pode limitar o seu público aqui, colocando, por exemplo, mães que têm um comportamento específico, sei lá. Vamos pensar que estudam em algum lugar ou que já fizeram faculdade. Olha, eu tenho um público diferenciado, o meu valor é mais alto, então eu vou colocar mães que têm um nível educacional de pelo menos uma faculdade, ou no mínimo concluíram o ensino médio, ou têm uma formação universitária, ou, sei lá, estão na faculdade, por exemplo, aí você não delimita tanto assim o seu público. Ah, vamos escolher aqui alguns pontos específicos, tá? Então você já baixou para 16.000 pessoas. Nossa, mas aí vai ficar pouco, né, para eu trabalhar? Não, isso não é tão pouco, tá? Óbvio, inicialmente você tem que fazer testes no seu anúncio para verificar se ele consegue atingir o seu público. E existem maneiras para você ir acompanhando isso e analisando as métricas específicas do seu anúncio, mas aqui está o seu público-alvo, né? Então você delimitou, colocou pessoas que estão na faculdade e tal. Olha, se eu quisesse limitar mais ainda e colocar pessoas só, por exemplo, que são consideradas pelo Facebook como compradoras de produtos mais caros. Olha, você vai lá e coloca pessoas que viajam frequentemente, viagem internacional, ou que pessoas que têm, sei lá, um iPhone X ou algum Samsung Galaxy, sei lá qual que tem agora, S, não sei das quantas aí, e aí você define, com base no tipo de comportamento que essa pessoa tem no Facebook. Se ela tem um celular mais caro, de 4, 5 mil reais, entende-se ou subentende-se que ela tem um salário de pelo menos 5, 10 mil reais, né? A gente parte desse pressuposto, tá? Que viaja frequentemente para fora do Brasil, 2 vezes por semestre, 3 vezes por ano, sei lá. Essa pessoa geralmente tem um nível socioeconômico melhor e é um possível
cliente para você, ok? Então isso aqui é o básico de público-alvo aqui, ó. Você vai perceber que ele geralmente ele é muito maior, ok? Mas o ideal, na verdade, é você conversar com o que a gente chama de buyer persona, que é basicamente um tipo de cliente que faz uma compra. É você entender sentimentos, emoções, comportamentos, hábitos e outras características demográficas. Demográficas. Outras características demográficas dessa pessoa que é um cliente. Como é que eu faço isso, né? E a gente tem outro conceito também que é o cliente ideal, que é aquela pessoa que já é o seu paciente ou o paciente ideal, né? Vamos jogar especificamente para a área médica, o seu paciente ideal, aquele cara que paga certinho, aquele cara, aquele seu paciente que gosta do seu serviço, que indica para as outras pessoas, que chega no horário correto. Aí você já está pensando, nossa, são poucos. Exatamente, são poucos, por isso que eles são clientes ideais, tudo bem? Pensando com base nesses clientes, você vai definindo as características da sua buyer persona, que é a pessoa que é um possível comprador do seu serviço ou utilizador dos seus serviços, né? É um possível paciente ou cliente, tá? Porque o paciente, na verdade, vai acabar sendo o filho, mas que faz parte desse público-alvo. Então, imagina, por exemplo, que eu faço um anúncio para 50 mil pessoas. Dessas 50 mil pessoas aqui, ou quanto que era o número que a gente tinha? 16 mil pessoas que eu tenho aqui em São Paulo, nem 20% disso daí, ou seja, 3 mil, mais ou menos, né? 3.200, são os seus possíveis clientes. Tudo bem? Então, o que, que você tem que entender nessa história toda? Que o seu público-alvo ele é muito maior do que realmente as pessoas que vão adquirir o seu serviço. E aí, para saber isso, como que você tem que fazer? Você tem que entender exatamente como que é o seu cliente, quais são os sentimentos que fizeram com que ele procurasse o seu serviço, o que ele estava sentindo quando ele teve o primeiro contato com você. Por que, que ele entrou em contato com você e não entrou em contato com outro médico pediatra da mesma região, ou seja lá, de onde você atende exatamente? Qual era a emoção que ele teve no primeiro atendimento, depois no segundo? Por que, que ele permaneceu com você e não mudou para um outro pediatra? Qual é o comportamento dessa pessoa? Vamos pensar, ela é uma mãe, o filho dela tem 5, 6 anos, sei lá, e o filho ela tem 2, 3 filhos, o filho estuda numa escola particular, os 3 filhos, então ela está em grupos de WhatsApp. Ah, tá. E o que ela costuma fazer no grupo de WhatsApp? Eles trocam informações sobre os médicos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. Ela pergunta: ela mora num condomínio caro. E aí ela manda mensagem para as amigas lá do condomínio, perguntando: olha, eu vou para o médico tal, eu estou querendo marcar com o médico, o doutor tal, o que vocês acham dele? Então, outras pessoas auxiliam na formação desse comportamento de compra dessa pessoa, né? Ela conta com outras pessoas para auxiliarem nesse processo todo. Quais são os hábitos? Olha, ela, por exemplo, ela tem 38 anos, ela vai para academia, ela faz yoga, ela vai para o cabeleireiro, ela trabalhava, mas ela reduziu a carga de trabalho porque ela tem que auxiliar os 3 filhos, ela tem uma empregada. Quais são as características dela? Onde ela trabalha? Ela tem amigas nesse trabalho? As amigas têm filhos? Então, isso tudo você pode descobrir perguntando, conversando durante os seus atendimentos. Você vai pesquisando, olha, quando você chegou aqui, como é que estava? O que, que você estava sentindo? Como é que estava o seu filho? O que, que ele estava sentindo? Por que, que você continuou aqui? Então, são uma série de perguntas. Se você quiser, depois a gente pode até passar essas perguntas para você definir melhor
o seu público-alvo e, mais especificamente, definir a sua buyer persona, que é o possível comprador do seu serviço. Porque eu te garanto que dos 16 mil aqui, mulheres de 30 a 45, que têm filhos em idade pré-escolar e tal, que estão na faculdade, etc., nem 20, 30% vão adquirir os seus serviços. Então, se você anunciar diretamente para essas 16 mil pessoas, você vai acabar gastando mais do que o necessário da sua verba de marketing. Então, digamos que você tenha, sei lá, separou um valor não tão alto de R$ 500, R$ 1.000 para fazer anúncios no Facebook, Instagram, no Google e etc. Você tem que alocar essa verba para as diferentes plataformas, né? E aí você colocou aqui no Facebook, sei lá, R$ 500, por exemplo, o que não é um valor tão alto, tá? Mas já dá para você começar a trabalhar muito bem patrocinando os posts aqui, impulsionando os posts dentro do Facebook. Então, pensando nessa persona aqui, que é uma mulher de 30 a 45, que tem um filho em idade pré-escolar, a gente pode imaginar que ela tem algumas dúvidas específicas. Não seria o caso, por exemplo, aqui ainda seria ó, de 1 a 2 anos de idade, talvez, o filho começar a andar, o filho desmamar, né, parar de mamar. Mas, por exemplo, a gente tem aqui algumas possibilidades de dúvidas, né, que a mãe tem, ó. Com quantos anos o bebê começa a sentar? Quando o bebê começa a mexer? Com quantos meses o bebê pode sentar? Aqui é mais de bebezinho mesmo, né? Quantos meses o bebê começa a engatinhar? Então, existem inúmeras perguntas. Isso você já sabe muito melhor do que eu aqui que estou conversando com você, porque você convive com essas pessoas todos os dias. Você ouve as dúvidas dessas mulheres todos os dias. Então, basta você anotar e verificar a maneira como ela busca no Google, por exemplo. Essas são as maneiras que ela busca no Google, tá? Essa ferramenta é chamada, faz parte do Google Ads, né, o AdWords, que é o planejador de palavras-chave, ou Keyword Planner. Você coloca aqui a palavra-chave ou um site, tá? E aí o Google vai te mostrando a quantidade de buscas que essas pessoas fazem todos os meses, tá? A quantidade média de busca que essas pessoas fazem todos os meses. E com base nisso, você vai criar um post, um vídeo, um texto, uma imagem, alguma coisa para você divulgar o seu conteúdo. E aí, o que você vai fazer? Na verdade, você não vai vender serviço. Não é esse o objetivo do anúncio aqui dentro do Facebook. Aliás, vender o serviço é até proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o que a gente quer fazer é trabalhar de forma ética para que você possa captar mais pacientes, para que você possa lotar a sua agenda, para que você possa escolher com quem você quer trabalhar. De repente, você quer migrar para sair do plano de saúde, por exemplo, que te paga menos por valor de consulta e começar a atender pacientes particulares de classe A, classe B, né? E você que tem que definir conforme a sua estratégia, tá? A sua estratégia de atendimentos durante o dia. Então, isso você pode fazer essa transição gradual, você selecionando o público que você quer trabalhar. Porque, sim, você não escolheu fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado ou uma residência em uma área específica dentro da medicina. Por quê? Porque você ama essa área, porque você gosta de trabalhar nessa área. Olha, eu gosto, por exemplo, de neurociências, farmacologia, você gosta de uma área específica, então você seleciona essa área porque você quer trabalhar com esse tipo de cliente, com esse tipo de paciente, seja pelo motivo que for, tudo bem? Porque você quer ajudar esse tipo de paciente. Então você já tem um cliente ideal que você tem na sua cabeça. Se você tem esse cliente ideal, basta você colocar, abrir
uma planilha aí do Word, um documento aqui do Word, e ir colocando, olha, eu quero trabalhar com mulheres de 20 a 40 anos de idade, que sejam mães, que tenham 2, 3 filhos, sei lá, vamos colocar alguma coisa do tipo, filhos, que sejam empresárias, que tenham um salário médio aí vai de em torno de R$ 10.000, uma renda familiar, e aí você vai descrevendo que sejam antenadas, as tendências de mercado, e por aí vai, né? Você vai definindo o que você quer. No momento que você define que é o seu tipo de cliente ideal ou paciente ideal, você começa a entender para quem você vai fazer o seu post, para quem você vai criar o seu conteúdo. E aí, com base nesses dados todos, você insere aqui. Óbvio, não pode ser também muito pequeno, tá? Menos de 1.000 pessoas, senão o anúncio não atinge, é muito difícil de atingir essas pessoas aqui. Mas você vai selecionando essas pessoas. Aí você pode colocar aqui, se quiser, pessoas que já curtiram a sua página, mas no início a gente tem poucas pessoas, tá? E aí você define também aqui se você quer deixar para celular, tablet, computador, desktop, né, etc. Ou se você quer restringir. E ainda, se você vai mostrar o seu anúncio no Facebook, no Instagram, no Messenger e no Audience Network, que é uma rede de parceiros do Facebook, que são aqueles sites que abrem logo que você clica ali, de textos e tal. Aqui eu vou tirar Instagram, vou tirar o Messenger e vou inicialmente tirar o Audience Network só para a gente ter uma ideia. Aqui você pode também definir se vai apresentar no celular ou no desktop. E aí a gente tem as possibilidades, né? Ó, feed de notícias do Facebook, o Facebook Marketplace, feed de vídeo do Facebook. Imagina que você gravou um vídeo esclarecendo a dúvida. Coluna da direita do Facebook, Facebook Stories, que é algo mais novo, o InStream, e aqui os outros artigos que tem o Instant Article do Facebook. Então essas são todas as possibilidades que você tem de anúncios utilizando basicamente o Facebook. São 7 de 13, né? Ou você deixa tudo marcado mesmo se quiser fazer anúncio para lá. Se você ainda nem tem uma conta no Instagram, eu não recomendo nesse momento você fazer anúncio lá, ok? Aqui você pode selecionar o tipo de dispositivo móvel. Vamos só fazer um teste, né? Digamos que você queira falar só com pessoas que tenham o sistema operacional iOS, que é da Apple, né? Aí você clica aqui, ó, iPhone, todos, iPod, iPad, etc. Ó, já baixa o número para 3.000, tudo bem? Mas vamos voltar aqui, não é isso que a gente quer. A gente quer todos os dispositivos móveis. Aqui a gente tem a otimização para veiculação do anúncio, que é página de destino, clique no link, alcance único diário ou impressões. De uma maneira bem resumida, visualização da página de destino. Se você tem um texto que você quer que as pessoas leiam, ou infográfico, ou algum material que você tem dentro do seu blog, por exemplo, você quer que as pessoas permaneçam mais tempo no seu blog, que elas saiam do Facebook e fiquem lá 1 minuto, 2, 3 minutos, dependendo do tamanho do seu conteúdo, né? Então, o ideal nesse caso é colocar a visualização da página de destino e não clique no link. Ah, doutor Vitor, mas por que isso? Qual o motivo de eu colocar visualização da página de destino? Porque tem gente no Facebook que clica para todos os links, todos os anúncios, que clica para qualquer coisa, que são, a gente chama de clicadores compulsivos, tá? Não são essas pessoas que a gente quer. A gente quer pessoas que de fato querem ler o conteúdo, de fato estão interessadas em saber mais sobre, sei lá, antibiótico, uso do antibiótico na infância,
sobre o uso do andador, não sei, alguma dúvida específica que quer que a pessoa leia, tá? Que ela obtenha mais informação. A gente sabe que as pessoas não gostam, muitas pessoas hoje não gostam de ler, não gostam de textos longos e principalmente textos que são difíceis de ler, né? Então aí já vai uma dica. A gente que é da área da saúde e que tem mestrado, doutorado, etc., a gente tem uma escrita um pouco diferente, né? Muitas vezes com termos muito técnicos, escrita mais rebuscada, mais difícil do público, de uma maneira geral, entender. Então a gente tem que se atentar para isso, para facilitar a conversa com o paciente, né? Isso, óbvio, você faz todo dia, mas é um treino, porque quando a gente escreve, normalmente a gente tenta escrever melhor, né? Porque a gente foi ensinado dessa maneira quando a gente faz especialização, mestrado, doutorado e etc. Mas é muito importante isso. Aqui você controla os custos, tá? Ah, só para terminar aqui você pode colocar em clique no link. Eu falei que de preferência a gente coloca a visualização da página de destino. Isso inclusive é indicado pelos próprios consultores do Facebook, tá? Se você quer mostrar para o máximo possível de pessoas no dia, você coloca aqui, ó, alcance único diário. Só que muitas vezes a pessoa viu no meio do trânsito, ou ela parou um pouquinho ali no café para tomar um café e ela estava passando no celular o feed de notícia e aí ela acaba não clicando naquele momento porque ela não tinha tempo para ler. Então aqui atrapalha isso, tá? O ideal é você mostrar 2, 3 vezes para a pessoa porque ela tenha para que ela tenha mais contato com o seu conteúdo e vá também fortalecendo a sua marca. Quando ela viu um texto seu, depois um vídeo, depois uma imagem, depois uma foto de uma sala, de um equipamento novo e etc., isso vai fortalecendo cada vez mais essa conexão. E se ela viu você num vídeo, isso fortalece ainda muito mais a conexão que você tem. E aqui impressões, que é o número de vezes que o anúncio aparece para a pessoa, tá? Então essas são as formas de cobrança. Se você quiser limitar os custos, você coloca aqui. E aqui é o orçamento e a programação. Você coloca quanto que você vai investir por dia, digamos que seja R$ 5. E aqui você pode selecionar também para orçamento vitalício. Vitalício é, sei lá, eu coloco R$ 100, eu vou deixar gastar, vamos ver até quando que vai isso daí, tá? Aqui você define uma data de início e término, se você quiser. Por exemplo, dia 13 de outubro, eu vou terminar o anúncio dia 12 de outubro, são 31 dias, eu vou gastar em torno de R$ 154, tá? Se você não tiver muito tempo, você pode colocar aqui, mas eu indico que você acompanhe pelo menos uma vez por dia, em 5 minutinhos, você já consegue ver o anúncio, ou a cada 2 dias, tá? Só para você ver o que está acontecendo com o anúncio e entender algumas métricas que são importantes para você ir acompanhando, tá? Aqui você pode também acelerar o anúncio desde que você defina aqui o controle de custo, mas a gente não vai mexer nisso nesse momento. Só recapitulando, qual é o ponto principal aqui na elaboração dos anúncios dentro do Facebook, Instagram e tudo mais, né? O Facebook tem que ser informado quem é o nosso público-alvo, ou mais especificamente, quem é a nossa buyer persona, o possível comprador dos nossos serviços, ou contratante dos nossos serviços. Se você não informar isso, o público vai ficar muito grande, você vai gastar muito dinheiro e aí você vai basicamente torrar dinheiro porque não vai ter resultado em marketing. Esse é um dos principais erros de quem faz anúncio no Facebook, no Instagram e etc. Principalmente se não entende esses conceitos, tá? Entendendo esses conceitos aqui de buyer persona, você já fica muito mais fácil para você pegar e fazer o anúncio aqui. Que agora chegou o momento da gente fazer o anúncio, né? Então a gente tem aqui a página do Facebook, a página do Instagram, que eu não coloquei, né? Eu tirei nesse momento. Você pode selecionar a criação de um novo anúncio ou você pode utilizar uma publicação existente. Quando é que eu uso uma publicação existente e quando que eu crio um novo anúncio? A publicação existente, digamos que você já colocou, postou uma foto
de uma dica ou alguma coisa do tipo que você colocou no Facebook. Aliás, é até indicado isso para você testar o orgânico. O orgânico que a gente fala é sem pagar, né? Sem investir dinheiro no anúncio aqui. Você colocar uma publicação primeiro, testa a reação dos seus seguidores, né? Das pessoas que já curtiram a sua página, e aí depois você faz o anúncio. Geralmente a gente coloca uma semana sem pagar nada, e aí depois na outra semana a gente coloca um valor específico. E aqui você pode selecionar uma publicação existente. Essa página não tem nenhuma publicação, né? Mas você poderia selecionar aqui, ó, inserir identificação da publicação. Você coloca o código ou você seleciona aqui diretamente dentro das diferentes publicações que você tem. Tudo bem? Mas nesse caso, a gente vai criar um novo anúncio. Só um detalhe aqui que é muito importante. Quando você faz uma postagem, é importante que ela siga as diretrizes do Facebook ou da comunidade do Facebook de uma maneira geral. Então, eu não consigo fazer um anúncio para uma imagem que tenha mais de 20% de texto na imagem. Então, por exemplo, tem letras muito grandes, vamos colocar dessa forma, né? O Facebook não aceita. Então, se você tem uma postagem que você já colocou no Facebook e ela infringe alguma regra, você não consegue fazer anúncio para ela, tudo bem? Então é importante você se atentar para esse fato. Digamos que seja um seio da mãe amamentando ou alguma coisa do tipo. O Facebook pode entender aquilo como ofensivo para o povo, né, de uma maneira geral. Ou uma deformidade física, ou qualquer outra coisa, que seja um sangue, uma agulha, um medicamento, drogas, né, entre outras coisas aí. Isso tudo o Facebook entende como ofensivo ou que pode atrapalhar o pessoal que está aqui dentro do Facebook. Então toma cuidado com isso para o tipo de imagem que você vai colocar aqui, porque se você fizer uma postagem e ela tiver boa, e se infringir a regra do Facebook, o Facebook não deixa você fazer o anúncio, tudo bem? Bom, existem resumidamente três tipos de anúncio de criativo que a gente fala, né, do formato do criativo. Anúncio de carrossel, que são as imagens que vão passando aqui, ó. Você vai passando o dedo no mouse ou o mouse no computador ou o dedo no celular, na tela, e aí as imagens vão aparecendo aqui. Existe um vídeo ou imagem única e existe uma coleção. Vamos focar aqui num vídeo ou numa imagem única, tá? Como que você seleciona? Aqui você põe a mídia, que é ó, imagem ou vídeo, ou uma apresentação de slide. Você vai criando, né? O próprio Facebook ele tem algumas ferramentas para você criar aqui com diferentes tipos de imagem, seja na vertical e etc. Ó, 3 a 10 imagens e um vídeo de 15 segundos. E ele tem vários modelos para você fazer isso, e aqui você também pode usar um modelo de vídeo, tá? A gente não vai entrar no mérito. No momento, a gente vai usar imagem para facilitar o nosso serviço aqui, para eu te mostrar exatamente como que faz o anúncio no Facebook, tá? Mas se você me perguntar o que que é melhor, ou geralmente o que é melhor, ou o que o próprio Facebook indica, né? O Facebook indica que você faça anúncios em vídeo, ok? Para isso, você precisa saber gravar vídeos, seja da tela do computador, gravar vídeo com o seu celular, gravar vídeo com uma câmera mesmo, saber editar o vídeo, tratar de uma maneira adequada. Então, existem outros tipos de conhecimentos que às vezes podem dificultar a sua postagem, pode dificultar o seu trabalho. Então, inicialmente, a gente vai fazer aqui com imagem. Aí você pega aqui em banco de imagem, que é o Shutterstock, né? O Facebook tem a parceria com o Shutterstock, e você coloca aqui a imagem que você quiser. Vamos colocar, sei lá, um andador. Não sei se ele vai aparecer aqui, ó. Andador. Deixa eu ver se aparece alguma imagem com essa palavra-chave aqui. E aí você pode colocar várias palavras e ir testando, ó, andador para idosos, né? Aqui você tem várias imagens que você. Esse é o melhor, um dos melhores, né? Banco de imagens que a gente tem.
Então, são inúmeras, inúmeras imagens que você tem. Vou colocar aqui bebê, não sei nem se busca, porque às vezes tem que colocar a palavra em inglês aqui. Andador, criança. Aqui tem algumas crianças brincando. E aí você vai selecionando qual é a melhor imagem para você colocar. Um bebê no carrinho. Ó, as imagens vão aparecendo. E aí você pode selecionar qualquer uma dessas imagens aqui que você quiser. Digamos que seja aqui, ó, uma criança andando com a mãe, uma criança de ponta cabeça, seja lá o que for. Depois você vai procurando aqui a melhor imagem que seja interessante para você chamar a atenção. Esse ponto aqui também é muito importante, tá? Ah, mas como é que eu chamo a atenção? Você chama a atenção da mãe. Lembra disso que a gente conversou anteriormente? Então você tem que pensar qual imagem que a mãe vai bater o olho aqui no feed de notícias do Facebook e ela vai parar. Opa, eu preciso ver esse post aí porque ele é muito importante para mim. Então, você teria que selecionar aqui alguma imagem que chame a atenção, que desperte, né, o interesse dessa mãe. Digamos essa aqui, vai. Eu vou colocar qualquer imagem aqui. Eu posso selecionar até 6 imagens para fazer o anúncio e o Facebook vai fazendo os diferentes testes aqui, ó. Um pezinho. Bom, tudo bem. Selecionei aqui algumas imagens, né? Aqui você coloca o texto principal. Sei lá, você sabia que usar andador não é indicado para o bom do seu filho. Vamos lá. Você sabia que usar andador não é indicado para o bom desenvolvimento motor, sei lá, motor do seu filho? Aí você vai ter que pensar em alguma informação, em algum conteúdo, em alguma pergunta, tá? Que seja interessante, que crie uma dúvida, gere curiosidade, gere uma expectativa, gere uma apreensão na mãe para que ela clique no seu anúncio, tá? O objetivo é que ela clique no seu anúncio. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, aqui, ó. Você sabia que usar andador não é indicado para o bom desenvolvimento motor do seu filho? Para saber mais, é, clique em, sei lá, saiba mais. Aí você tem aqui esse botão do saiba mais, né? Aqui o título. Não use andador, não compre um andador para o seu filho. Aqui eu estou fazendo aleatoriamente, tá? Você tem que pensar em qual título, a gente chama de headline do anúncio. Qual headline que desperta muita atenção, seguindo, obviamente, diretriz do Conselho Federal, mas que chame a atenção também, tá? Que gere uma dúvida, que seja alguma coisa de informação e que seja muito importante para ela sair do Facebook que ela está se divertindo, gastando tempo, né? E ir para o seu site, por exemplo. Então ela tem que ter um motivo. É uma moeda de troca isso daqui, né, que a gente fala. Então eu tenho que dar alguma coisa para que ela pare e invista um tempo nos meus produtos, serviços, no meu conteúdo e assim por diante. Então aqui você coloca um título, você vai definir esse título. Existem diversas maneiras para isso. Na internet aqui a gente tem maneiras de você criar headlines que são chamativas e etc. Sei lá, leia o post completo, alguma coisa do tipo. Leia o texto completo, sei lá. Aí você vai arrumando aqui. É só para a gente entender isso daqui. Aqui você coloca o link. Eu vou colocar qualquer link. Imagina que seja um link que vá para o WhatsApp. Nesse caso não é, porque é um texto do blog que a gente está conversando aqui, né? Mas imagina que seja um link para o WhatsApp. Aqui ele vai me mandar uma mensagem para o WhatsApp. Tudo bem? Olha, aqui ficou uma imagem, o texto, tá? O texto você pode também colocar um ícone
WhatsApp, que chama bastante atenção também. Você pode colocar alguns elementos no que a gente chama de copy, né, que é a linguagem persuasiva daqui do seu anúncio, e linguagem persuasiva da imagem também, do título e da descrição, para fazer com que você tenha mais pessoas indo do Facebook para o seu site, tudo bem? Não, mas eu não quero que ele vá para o meu site. Esse não é o meu objetivo. No momento, eu também não tenho um site muito bom, ou seja lá o que for. Ok, né? Eu falaria para você construir um site com um blog que você vai colocar os assuntos mais importantes para a sua área, para o seu público-alvo, para a sua buyer persona. Mas pode ser que você não tenha ainda. E por que eu estou falando que isso é importante? Porque não adianta nada você construir toda uma audiência no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, ou seja lá onde for, e ela ficar só lá. Porque no momento que você faz isso, você está deixando o seu paciente num lugar que não é seu, não é o seu terreno. O blog é seu, você contratou a hospedagem, você contratou o domínio, você tem todo o controle, né, sobre isso, inclusive sobre as postagens, a entrega do conteúdo. O Facebook não é seu. Ah, mas eu tenho uma página no Facebook. A página no Facebook, se ele quiser, do dia para a noite, ele exclui a sua página, ele exclui o seu perfil, se você infringir alguma regra, ou se ele acreditar, né, que você infringiu alguma regra. Então, é muito importante que você pense o seguinte: olha, eu vou captar mais pessoas aqui na minha página do Facebook, mas o meu objetivo é levar essas pessoas para o meu site e, de preferência, deixarem nome, e-mail e possivelmente telefone, para que eu crie uma lista de e-mails e comece a conversar com essas pessoas, oferecendo um conteúdo que seja top, que seja relevante para essa pessoa. Não adianta nada colocar um e-mail de 2, 3 linhas também, só para falar: oi, tudo bem? Aqui é o Dr. Vitor, até a próxima consulta. Isso não é um relacionamento. Relacionamento é uma via de mão dupla, digamos assim, né? Você oferece alguma coisa e ela continua sendo sua paciente, tá? Basicamente é isso. É óbvio, né? Quando a gente fala assim, parece, né, meio mercenário, mas não é nesse sentido, é no sentido de cativar a pessoa, no sentido de motivar para que ela possa continuar seguindo os seus conteúdos, seguindo o seu atendimento. Óbvio, um ponto muito importante é você dominar a área que você trabalha e dominar também técnicas de persuasão, de gestão de pessoas, técnicas de influenciar pessoas, agradar pessoas, fazer amigos e etc. Isso já faz parte da sua profissão. Eu não vou ficar entrando no mérito em relação a isso, né? Mas isso também faz parte, obviamente, tá? Aí você colocou aqui a imagem, você pode mudar aqui a chamada para ação, solicitar, reservar, falar conosco, tá? E entre outras possibilidades. Aqui está o seu anúncio. Aqui a gente tem tipos diferentes de anúncio, né? Ó, no Facebook. Aqui, se fosse um vídeo, não tem vídeo nesse anúncio. Coluna da direita. E aqui também são outros tipos de vídeos. Vamos voltar aqui para o feed de notícias do desktop, aqui para a gente dar uma analisada. Aqui são as outras imagens, ó, como que ficaram. Por que eu estou te mostrando isso? Porque é importante você sempre revisar essas imagens para verificar se é necessário editar a imagem, se precisa cortar. Ó, aqui não está aparecendo no feed móvel, tem alguma coisa estranha aqui, então a gente teria que analisar. Ó, aqui eu tenho uma idosa, ou uma enfermeira, né, mais idosa com uma criança, ou talvez uma idosa que esteja numa clínica de reabilitação ou alguma coisa do tipo. Então você vai ter que analisar as imagens também, se elas condizem com o seu público-alvo. Aqui eu coloquei aleatório, mas obviamente você tem que analisar isso daí, tá? Ó, aqui é um pezinho que a gente tinha visto lá anteriormente. E aí você clica aqui em confirmar. Eu vou só clicar em confirmar, mas ele vai pedir algumas outras coisas, porque a nossa conta aqui é uma conta de teste, né? Ela não está totalmente configurada, mas você tem um anúncio aqui, ó.
em rascunho, usando orçamento e tudo mais. Ele vai ter que ser aprovado ainda, né? Ó, ele está publicando, ó, 5 de 5 e aqui está em análise. Eu vou parar porque não quero que ele cobre, né? Basicamente, mas é dessa maneira que você faz o anúncio, tá? Então, qual que é o ponto principal hoje da gente estar conversando aqui sobre como fazer anúncios no Facebook para aumentar a quantidade de pacientes que você capta para a sua clínica, para o seu laboratório ou para o serviço que você presta, centro de terapia, né, para o serviço que você presta especificamente. O objetivo é você se mostrar como autoridade, aumentar a visibilidade, fortalecer relacionamento com o seu cliente, você melhorar a divulgação local dos seus serviços e etc. Para isso, você tem que ter um público-alvo definido, que é um público muito maior, e vai ter que entender um pouco mais da buyer persona, sentimentos, emoções, comportamentos, hábitos, características demográficas e tudo mais. Como que você faz isso? Observando o seu cliente, o seu paciente. E também perguntando, tá? É muito importante que durante a anamnese, a consulta e etc., você converse com essa pessoa sobre outros assuntos também. Olha, como é que você chegou até aqui? Como que você vem? Onde que você mora? Os seus filhos estudam? Onde que eles estudam? Perguntar coisas que estão relacionadas com o seu atendimento, mas também coisas pessoais. Óbvio que você vai ter que sentir uma afinidade, né, com o paciente para que ele te dê uma abertura e você também possa perguntar. Aqui, obviamente, né, você vai ter que analisar conforme uma estimativa do que a pessoa tem, onde ela trabalha e tudo mais. Mas esses pontos são muito importantes para que você não fique gastando a sua verba toda de bobeira em anúncio que não te traz retorno. O objetivo não é ganhar curtida, não é ter like, se inscrever no canal, ativar sininho, nada disso. Não é trabalho de youtuber. Aqui a gente quer mais pacientes para a clínica. A gente quer fazer com que tenha mais pacientes que paguem mais e que você, de preferência, trabalhe até menos, né? Que você tenha clientes ideais que seguem aquilo que você está falando, que confiem no seu trabalho e que, obviamente, indiquem para os seus amigos e familiares os seus serviços. Mas para isso, você precisa mostrar que você é a melhor opção para aquele paciente e para os amigos dele, beleza? Então, meu nome é Vitor Proença e sou especialista em marketing médico e hoje a gente conversou sobre fazer anúncios no Facebook, passo a passo, como que você pode fazer anúncios no Facebook. Se você tem qualquer dúvida sobre criação de anúncio, otimização de campanha, ah, como criar as imagens, como que você seleciona o objetivo, ou seja lá o que for em relação ao anúncio de Facebook, Instagram e etc. Escreve aqui abaixo desse vídeo, deixa a sua pergunta, porque a gente está criando uma série de conteúdos para ajudar você a ter mais clientes, a ter mais pacientes, a pacientes que paguem mais, que valorizem mais o seu serviço dentro da sua clínica, tá bom? Então é isso aí. Brigadão, um abraço e até a próxima.